Olá, galerinha do bem! E depois vamos recortar na medida necessária. Dividimos a folha de revista no meio e procedemos a enrolar. Isso com a ajuda do palitinho de churrasco. Mas se você tiver mais facilidade de enrolar só com a mão, aí pode estar usando a sua técnica. E nesse primeiro canudinho, os canudinhos laterais, eu só vou passar cola na pontinha aí, quando finalizar. Agora, para os canudinhos menores, à medida que eu vou enrolando, eu vou passando cola. Porque isso vai impedir que quando eu corte os canudinhos, ele se desfaça. A quantidade igual vai depender da estrutura que você vai armar. No caso, como eu vou necessitar de 5, então eu vou precisar de 10 para a parte de baixo, aí para a estrutura de baixo da gaiolinha eu vou precisar de 10 do pequeno e 10 do grande. Vamos tirar essas pontinhas que são mais moles e deixamos só a do meio, que são mais durinhas. Para cortar na medida certa, você pode estar medindo tanto no seu próprio molde ou pode medir na régua. A medida da minha é 10 centímetros. Então, você mede o primeiro palitinho e com o primeiro você vai cortando os demais. Agora começaremos a unir os canudinhos, dando forma ao que vai ser a estrutura da nossa gaiolinha. Para uma gaiolinha como a minha, essa que eu vou fazer, vou necessitar de 5 retângulos como este. De igual forma, vamos proceder com a parte de cima da gaiolinha. O canudinho que vai aí embaixo, eu resolvi modelar com a ajuda de um lápis
eu fui modelando ele para depois colar, mas você pode estar usando ele tal como está, sem modelar nem nada, deixar ele reto. Eu estou fazendo assim para fazer um teste de como ficaria, se ficaria melhor. E como esse aí tá um pouco grossinho, com a ajuda do alicate eu dobrei as pontinhas, mas pode ser com a ajuda do lápis mesmo, se caso você decida fazer assim. Uma vez terminadas nossas peças, começaremos a contornar o desenho do nosso molde. Colocamos nosso molde debaixo de um vidro transparente, pode ser uma bandeja, um pedaço de vidro que você tenha. E começamos a contornar o nosso desenho. Desenho que pode ser igual a esse, você pode estar fazendo igual a esse, você pode estar fazendo outro à mão livre. Caso você tenha dificuldade de estar trabalhando assim com cola quente, estar contornando, caso você ainda não tenha muita prática, você pode estar fazendo traços aleatórios, mas um entramado, ligando eles entre si, fazendo uma espécie de entramado, sem muita forma, mas que não seja, desde que não seja muito fechado, dá certo também. E pode estar copiando de algum outro lado um outro desenho, aí fica a sua escolha. Uma vez terminados os nossos desenhos, hora de uni-los às estruturas que fizemos anteriormente. Isso faremos com a ajuda do próprio silicone ou da própria cola quente. Então vamos pôr nos pinguinhos e vamos colando. Isso que eu estou fazendo agora é para unir melhor as peças e dar um melhor acabamento. Uma vez terminadas todas as etapas anteriores, hora de unir as nossas peças que irão dar forma à nossa gaiolinha. Como eu disse para vocês anteriormente, a minha gaiolinha é formada de 5 peças. Mas depois que eu terminei, eu vi que poderia ter sido de 6. Que teria ficado melhor com 6 peças. E como eu disse também, a gaiolinha de vocês pode ter o formato que vocês quiserem. Pode ser só um quadrado, só 4 peças. Aí vocês decidem. Nessa parte aqui, pessoal, eu pensei que seria melhor estar unindo a parte de cima para depois encaixar na estrutura de baixo da gaiolinha. Mas na verdade é que não deu certo. Então eu tive que depois cortar. Sorte que é feito de silicone, dá para cortar, né? Dá para corrigir. Ter que cortar elas todas, separar elas todas e unir uma por uma. O mal disso tudo é que eu pensei que eu estava gravando todo esse processo, mas quando fui ver a câmera estava desligada. Então, mas foi isso que eu fiz. Depois eu tive que ir encaixando e colando cada peça da cúpula da gaiolinha uma por uma já na peça de baixo, já na estrutura de baixo, uma por uma fui colando. E como aqui é meu primeiro protótipo, digamos assim, eu não fiz um teste antes para poder gravar. Já fui fazendo e gravando e depois eu ia ver o resultado. E quando eu terminei de unir, eu percebi que eu não queria uma gaiolinha assim fechadinha.
mas bem não seria uma gaiolinha. É, eu decidi que seria melhor ter uma porta, como uma casinha de jardim. Mas aí no meu gosto, você pode deixar ela como uma gaiolinha fechada. Então o que eu fiz? Como eu não tinha feito as 6 peças, que aí sim daria para fazer uma portinha, eu abri com a tesoura e cortei, aí como vocês viram, a, a estrutura já pronta. Eu cortei fazendo, dobrando e colando para fazer a porta, para ficar aberto. Que eu quero poder pôr algo lá dentro e ser como mais como uma casinha de jardim. Mas isso não impede vocês deixar em forma de gaiolinha. O bom é que vocês sabem que serve para as duas coisas. Agora, para enfeitar, eu resolvi fazer. Lembra das nossas pulseirinhas de cola quente? Então, é esse processo aí. Vamos fazer a parte como umas pulseirinha, um zigue-zague, para a gente enfeitar a gaiolinha. Depois vamos fazer e colar nela onde acharmos que fica legal. Isso aí é só mais como adorno mesmo. Caso você queira, já pode deixar assim. Não precisa pôr fundo nem nada, mas se você quiser pode estar usando um papelão, recorta o fundo e coloca. Eu resolvi pôr essa estruturinha aí, porque buscando eu tinha essa pecinha aí já pronta, feita com rolinho de papel higiênico, e eu achei que ficaria legal. Eu resolvi usar isso, mas para o fundo você usa o que você achar que fica melhor visualmente. Eu resolvi usar isso porque tinha pronto e como que encaixou. Mas se você queira fazer igual, foi com rolinho de papel e dessa forma aí que eu fiz. A parte de cima você pode fazer com com a própria cola quente, ou você pode improvisar como eu. Usei uma bolinha de gude, uma tampinha, que eu não sei bem do que era. Você improvisa aí, pessoal. Para esse trabalho, pessoal, eu recomendo a pintura em spray, devido aos detalhes. Então o spray vai cobrir melhor, mais uniforme. Eu escolhi pintura negra como base, para dar um acabamento mais parecido de metal, e depois eu pintei com pintura prateada.